Capítulo 132 de Solo Leveling. Esse é o assunto do momento. Estamos aqui para comentar os últimos highlights, os últimos acontecimentos de Solo Leveling. Tudo certinho com vocês, moças e rapazes, minha amada galera do All Blue, Matheus Mendonça falando aqui para vocês. Foi um capítulo morno, porém eu acredito que está havendo uma preparação para a grande guerra que vai chegar aí. Essa guerra em que monarcas vão se unir contra o Sang-Wu, já que ele é a reencarnação ou o sucessor do Monarca das Sombras, e a gente viu através do flashback do Monarca das Sombras original que o cara estava sofrendo um golpe dos outros monarcas. Olha só, me segue nas redes sociais, é Matheus Joyboy, no Instagram, no Twitter e na Twitch. Na Twitch eu tô fazendo gameplay todo dia, e o de hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020, foi de 8 horas explorando o novo mapa de Genshin Impact, que é o meu novo vício. Então me segue na Twitch principalmente, tá bom? Dá like nesse vídeo também, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro meu trabalho. Se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as próximas notificações. E eu convido todos vocês a entrarem no nosso link da Amazon, que tá sempre cheio de descontos. Eu sempre redireciono vocês para a página de mangás lá da plataforma, e comprando pelo nosso link, a Amazon dá uma comissão pra gente, sem nenhum custo adicional pra tu, não se preocupa. Então tu vai colecionando os teus mangás, os teus quadrinhos de maneira baratinha e ainda ajudando o All Blue. Bom pessoal, eu separei aqui 4 highlights, 4 momentos que me chamaram a atenção nesse capítulo. Para começar, a chacina dos gigantes. Não deu pro Yuri Orloff, não deu, acredito, para nenhum caçador lá do Japão. Sang-Wu é que vai ter que resolver essa bronca, talvez não só ele. Se ele teve dificuldades contra o arquiteto num corpo falso, naquela estátua de pedra, imagina como seria o Sang-Wu enfrentando o arquiteto verdadeiro, lembrando que o arquiteto verdadeiro deve ser bem mais fraco que os monarcas. Afinal, ele era um servo bastante fiel do Monarca das Sombras. E aí você pensa, né? O Monarca de Gelo, o Monarca Bestial. O Barão, ele foi derrotado pelo Sang-Wu, ele que era o monarca da chama branca, né? O monarca do fogo branco, algo assim. Vocês falaram nos comentários que o Barão, o rei dos demônios, era o monarca mais fraco, mas ainda assim é uma situação muito perigosa para o Sang-Wu. Ou ele evolui muito, ou ele vai precisar depender de outras pessoas, tipo seu pai, que outras pessoas iriam se unir ao Sang-Wu. Porque, tipo, a Chahai-In, da Guilda Hunters, é uma galera que é muito aquém. De repente, essa galera mais fraca pode vir a dar suporte. Aí sim, para o Sang-Wu ser o DPS, dano por segundo. Tô aprendendo as coisas em Genshin Impact. Então, galera, foi muito espantoso ver os gigantes detonando tudo. A gente vê uns flashes assim dos gigantes detonando e não sabemos como o Japão está no momento. Creio que deve estar dominado por monstros, já que os gigantes começaram a sair, conseguiram sobrepujar aquelas forças, até forças militares, né, que vieram contra eles. Os tiros de canhão não adiantam nada contra os monstros, então eles estão estabelecendo um domínio. É tipo o que estava rolando na ilha de Jeju. É um arco que até é citado nesse capítulo 132 de Solo Leveling. Um outro momento que ele permeia o capítulo todo, principalmente o final, mas que eu já queria comentar aqui, é da doença do sono eterno do Myung-hwan, que é o pai do Jin-ho, o irmãozinho do Sang-Wu, né? Aquele amiguinho do Sang-Wu. A gente já sabia que ele tinha essa doença do sono eterno, que é o título de um livro de Raymond Chandler. É um romance policial no ar muito bom. Recomendo para vocês. Sono Eterno. E aí o Myung-hwan, ele quer que o Sang-Jin-woo cure a sua doença. Afinal, ele conseguiu curar a doença da sua mãe.
No final do capítulo, Sang-Jun fala sobre escolhas, mas não é uma escolha fácil ele ajudar o pai do Jin-Ho. Por que ele se negaria? Eu não tô lembrado agora o quão difícil foi ele fazer a sua mãe acordar. Precisa de uns achievements. Então, quais serão os achievements relacionados à cura da doença do sono eterno do Myung-han? E é muito interessante que o Myung-han chega com um cheque em branco, velho. Diga aí o seu valor. O cara é dono de uma construtora, mas deve ser rico pra caramba. O Sang, ele não se liga muito em dinheiro. Através do seu próprio poder e das sombras, ele pode fazer uns lootings muito do bom, muito dos bons, quando ele vai pra uma dungeon. Então eu creio que parta apenas dos princípios dele, da vontade dele de ajudar o pai do Jin-Ho. Um outro momento que foi bem engraçado foi quando o Sang chama a sombra do Beru. No caso, não vem o Beru completo, mas é tipo uma chama, é só uma amostra do Beru. E o Sang pergunta como é que foi o monitoramento da Chai Hai-in. O Beru foi a sombra que ficou com a Chai Hai-in para vigiá-la, né? Eu achei bem invasivo aquilo, mas o Sang-Jun, ele queria saber dos status, né? Da situação das suas pessoas queridas. Então a Chai Hai-in foi vigiada pelo Beru, só que o Beru ficava vendo novela, velho. É muito bom quando o Sang-Jun coloca isso em xeque, né? Pô, o Beru ficou vendo novela aí, o Beru fica meio nervosão, né? Pô, o chefe me descobriu, tá ligado? É muito bom. E aí uma outra parte do capítulo que tem a ver com as escolhas do Sang-Jun-woo, as escolhas difíceis dele. Essa sim eu acho uma escolha difícil, porque a Jin-Ha, que é a sua irmã, não quer que ele vá para o Japão. Ele fica sabendo, né, do desastre da raid, que não é bem uma raid, é uma raid, porque a galera tava lá defendendo o Japão. Mas assim, raid geralmente, por definição, é a galera que vai explorar o interior de um portal, e não foi no interior de um portal, mas ainda assim foi uma raid. E aí a raid foi um fracasso, o Sang-Jun sabe daquilo, e ele já tá pensando, né? Ele tá confabulando. E a Jin-Ha pede pra ele não ir, mesmo sabendo que ele vai. E aí o Sang-Jun tá naquela, né? Caramba, ela não quer que eu vá, mas, tipo, não é o país dele, é o Japão, mas o Sang-Jun tem princípios. Eu não creio que os melhores dos princípios, ele tem umas tomadas de decisões muito duvidosas na estrada de Solo Leveling, mas se ele não for até o Japão vem até ele. No caso, o monarca dos gigantes e os outros monarcas que saíram nos portais dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia e de outros lugares. É uma galera que está começando a sair. A gente tem que ver como é a situação dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, porque eu acredito que todos esses países estão dominados pelas forças dos monarcas, e esses monarcas juntos vão até o Sang-Jun. Se ele não for até cada país desse, a galera vai para a Coreia. Inclusive, já que o Solo Leveling é um mangá sul-coreano, eu estou acreditando que essa grande guerra de todos os monarcas contra o Sang-Jun vai ser na Coreia do Sul. Claro, né? É o palco de batalha. O autor, ele vai querer apresentar a história no país, né? Porque atrai o interesse dos leitores pelo país. Foi o evento do mangá, né? Então eu não acho que vá sair da Coreia do Sul. Mas seria interessante o Sang-Jun visitando a Inglaterra, os Estados Unidos. Solo Leveling, ele tem uma história. Ele tem um traço genérico, tem uma história um pouco, sabe, me lembra um pouco o Herói do Escudo, o protagonista. Eu acho, não a história não é clichê, mas o protagonista é um pouco. Mas Solo Leveling te prende por conta dos mistérios, e quando você vai ficando envolvido pela história, você fica percebendo o mundo amplo que pode ser. É o nosso mundo. O autor de Solo Leveling, ele não criou um mundo novo. Na verdade, tem o mundo dos monarcas, né? Por isso que é esse Isekai em Solo Leveling. Mas, tipo, a gente fica querendo ver os caçadores, não só do Japão, a gente viu um monte de caçador do Japão, mas caçadores dos Estados Unidos, que a gente já viu alguns, da Rússia também, o Yuri Orlov, mas eu queria ver mais do sistema deles, da Inglaterra, da Índia, do Brasil, de repente. Ia ser legal ver isso, né?
Mas bom, galera, se o Sang Jin-woo não for, se ele obedecer à irmã dele e não for até o Japão, os monarcas virão até ele. Confere o apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas em Eu Conto Contigo para o canal continuar firme e forte e ainda evoluir. Aí é contigo. Olha só, galera, eu quero muito que vocês comentem sobre o pedido da Jin-ha, a irmã do Sang Jin-woo. Ela tá bastante preocupada com ele e também quero que vocês comentem sobre os passos dos monarcas, porque sim, se o monarca do gigante saiu no Japão, eu acredito que outros monarcas estão saindo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia. Lembrando que eu não li a novel de Solo Leveling, então eu estou especulando aqui em cima desses 132 capítulos, tá bom? O pai do Sang Jin-woo vai ajudá-lo, pode vir a ajudá-lo. O Sang Jin-woo vai conseguir curar a doença do sono do pai do Jin-ho, né? O dono lá da construtora. E o que é que vocês acharam também da ceninha do Beru, noveleiro, esse aí, hein? Tem jeito não. Comenta tudo isso aí e até a próxima.